Então, continuando aqui para a última parte da aula de circuitos trifásicos, né? Eu vou só, nesse último vídeo aqui, colocar aquela pendência que ficou do vídeo anterior ali, das relações de tensão de fase, corrente de fase, tensão de linha e corrente de linha para potência ativa e reativa aqui, né? E depois eu vou resolver um exercício de fator de potência, correção de fator de potência trifásico, para a gente generalizar lá a correção de fator de potência. E por último, vou falar um pouquinho de sistemas desequilibrados, né? Bom, então, deixa eu começar aqui com essa parte de potência, né? Então, a gente viu aqui, né, de maneira mais resumida, né, que para uma carga conectada em estrela, né, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase e a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, né? Então, se a carga está conectada em estrela, valem essas relações aqui entre tensão de linha e tensão de fase, corrente de linha e corrente de fase. Se a carga estiver conectada em delta, o que muda é que a corrente de linha agora vai ser raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. E a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase na carga em delta. Levando em conta essas duas relações aqui, se a gente for pegar, por exemplo, a potência ativa, né, que é a soma das três potências, as três fases, digamos assim, né, potência de fase A, potência de fase B, potência de fase C, a gente pode dizer, se o sistema for equilibrado, esse valor aqui é o valor da potência por fase, né, PP aqui, né. Então, a potência total é 3 vezes esse cara aqui, e essa potência ativa por fase, então ela é o valor da tensão de fase, corrente de fase e o fator de potência, né? O cosseno do ângulo de fator de potência aqui, né? Esse 3 vem, então, o fato de ser equilibrado, multiplica por 3, né? Potência, digamos, de cada fase, né? Se a gente quiser reescrever essas relações em termos de tensão de linha, né? Se a carga for conectado em estrela, né? Então, o IP é igual ao IL, beleza, né? Mas o VP é igual ao VL sobre raiz de 3, né? Então, o VP aqui vira VL sobre raiz de 3. Então, eu fico olhando só para essa parte aqui para não ficar não precisar reescrever tudo, né? Fica 3VL sobre raiz de 3, né? Vezes IL, que é igual a IP, né? Então, se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, né? Acaba que esse raiz de 3 com esse raiz de 3, esse 3 aqui soma, então aparece raiz de 3 VL cosseno θ. Então, em termos de tensão de linha, ficaria isso. Se a carga estiver conectada em delta, né? Na verdade, aí é o IL, que é raiz de 3 IP, né? E o VL é igual ao VP. Então, ficaria raiz de 3 VL que não muda, né? Opa, desculpe. 3 vezes VL que não muda. E aí o IL, que é dividido por raiz de 3 aqui, né? Para dar o IP. Então, mesma coisa, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, eu obtenho de novo essa mesma relação que está aqui. Então, eu posso, para uma carga tanto em delta quanto em estrela, generalizar aqui, né, essa expressão, né? Vai sempre dar raiz de 3 VL e L cosseno θ. Tá? Então, isso aqui é a expressão geral, né? Posso também generalizar isso para potência reativa, né? Onde eu mudo só o ângulo, em vez de usar o cosseno θ, né? O fator de potência, eu uso o seno, né? Então, pode ser 3VPIP vezes seno, que é 3 vezes esse valor de potência reativa por fase, né? Que é igual a raiz de 3 VLL seno de θ. Né? Então, essas relações também valem aqui para qualquer uma das potências. Potência complexa total, né? Então, também posso escrever ela em termos de tensão de fase ou tensão de linha, né? Então, eu tenho uma expressão aqui, né, para ela. Potência, então, aparente complexa, né? Perdão, potência complexa, esse fasor aqui, né? É igual a 3 vezes a potência complexa por fase, que é, substituindo a relação da potência por fase, né? É 3 vezes VP e P o conjugado aqui na definição isso aqui é a definição de potência complexa, né? Existem outras relações aqui, que é o ZP, a impedância, vezes o IP aqui ao quadrado, ou 3 vezes o VP ao quadrado, módulo, né? Então, módulo da corrente aqui, módulo da tensão aqui, dividido pelo complexo conjugado da impedância. Isso aqui são relações que a gente acaba não usando muito, tá? Então, acho que fixando essa daqui tá ótimo, né? E lembrando que potência, então, é P mais JQ. Também pode ser escrito, então, na forma como raiz de 3 VLL com um ângulo do fator de potência, né? Então, pode ser, então, em termos de tensão e corrente de fase ou tensão e corrente de linha, né? Se eu quiser só o módulo da potência complexa, eu tenho a potência aparente, né? Então, o módulo desse cara aqui pode ser
dado por 3VP e P, ou raiz de 3 VL e L. Estou olhando para o módulo, né? Dá na mesma, né? Então, essas aqui são só as generalizações que eu fiquei devendo no vídeo anterior para fechar isso daqui, né? Eventualmente você usar essas relações para os cálculos de potência, enfim, que você vai resolvendo os exercícios, né? E a gente vai usar um pouco dessas potências agora num exemplo que eu vou resolver aqui. Opa, esse já foi na aula passada, o exemplo 6, que é um exemplo de correção de fator de potência. Então, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem duas cargas equilibradas, tá? Então, a potência trifásica está dividida entre as três fases aqui de forma igual, né? Uma linha que tem 60 Hz, então a frequência da rede ali é 60 Hz. E tensão de L, 240, tensão de linha, né? 240 kV RMS. Então o VL aqui, né? É 240 K. Posso considerar um ângulo zero aqui para esse cara que não tem problema nenhum, tá? Mostrado nesse exemplo aqui. Então tem a carga 1 aqui, carga 2 aqui, ambas equilibradas, a tensão de linha aqui, ou seja, a tensão entre essas duas linhas aqui, né, é 240 K. Aí, claro, tem que, supondo uma sequência positiva, por exemplo, aqui as outras fases vão ser menos 120, mais 120, enfim. Aí a gente seguiria esse mesmo padrão, tá? Mas por enquanto isso aqui não vai ser necessário, não vou detalhar. Aí tem alguns detalhes das cargas. Então, essa primeira carga aqui, ela tem 30 kW com fator de potência 0,6 em atraso, indutivo, né? Enquanto a carga 2 absorve, ela é uma carga de 45 kVAr reativo, fator de potência 0,8, também indutivo, né? Atrasado. Então, supondo a sequência ABC, ou sequência positiva aqui, né? A gente vai determinar, então, as potências complexa, real, reativa, absorvida pela carga conectada, né? Então, vamos calcular de cada uma das cargas e depois combinadas, né? As correntes de linha, né? Que estão circulando ali pela linha ali, né? Para alimentar as duas cargas, né? E aí, qual que é a potência em kVAr desse banco de capacitores que vai ser instalado entre esses pares de fases aqui, né? Entre a fase AB, BC e CA, para que o fator de potência global dessa instalação aqui suba para 0,9 em atraso, né? Então, a gente vai ter que calcular qual que é o fator de potência que tinha antes e usar um triângulo de potências aqui para calcular qual que seria o valor dos capacitores, a potência e o valor dos capacitores, são essas duas coisas que esse exercício está pedindo, né? Para elevar esse fator de potência para 0,9, tá? Então, vamos começar da parte mais simples ali, que é calcular todas as potências de cada uma das cargas, e depois a gente vai avançando passo a passo nesse exercício aqui. Então, para isso eu vou deixar aqui um resumo, né? Esse aqui, então, só lembrando que é a tensão de linha, né? 240, carga 1, 30 kW, fator de potência 0,6, esse aqui 45 kVAr, fator de potência 0,8. Então, que eu estou nesse primeiro cenário aqui, vou calcular todas as potências para cada uma das cargas, né? Ou seja, montar o triângulo de potências ali de cada uma das cargas, né? Lembrando que no triângulo de potências pode ser trifásico, né? Posso usar a potência trifásica total. Tem o P aqui, o Q aqui, né? O θ do fator de potência está aqui. E aqui eu tenho o S, né? Então vamos lá. Se eu quiser calcular a potência aparente da carga 1. Potência aparente da carga 1, né? Se eu olhar o cosseno desse ângulo aqui, né? Cosseno de θ, então ele é o P sobre S, né? P sobre S aqui. Então eu posso dizer que o S é a potência da carga 1, potência ativa, né? Isso aqui é watts, né? Dividido pelo cosseno de θ1. Então isso aqui vai dar 30 kW dividido por 0,6, 50 kVA. Então se eu tenho 30 kW de potência ativa, 50 kVA de potência aparente, qual que é a minha potência reativa, né? Poderia usar a relação do seno ou usar um triângulo retângulo, né? Um triângulo Pitágoras aqui, né? 30, 40 e 50. Então a potência reativa daria 40 kVAr. Lembrando que a potência reativa, então, é o seno do θ, né? Potência ativa é o cosseno, potência reativa é o seno. Tá? Beleza, isso tudo em termos de potência total, trifásica, né? Estou falando de potência total da carga 1, né? Levando em conta a potência que as três fases estão fornecendo para aquela carga. Aí eu vou levantar a potência complexa. A potência complexa é 30 mais J, 40 kVA, né? Então eu tenho o módulo da potência complexa aqui, que é a potência aparente, e aqui estou só montando, né? Já calculei esses dois elementos aqui, a potência ativa e reativa.
Estou só escrevendo aqui, então, a expressão da potência complexa, né? Beleza, resolvida a carga 1. Vamos para a carga 2. Então, a carga 2, o que eu tenho nela, na verdade, é a potência reativa. Então, dado que eu tenho a potência reativa, eu vou usar a expressão da potência reativa para determinar a potência aparente, inicialmente. Poderia fazer qualquer outra relação aqui, mas vou começar por essa, né? Então, o seno de θ2, eu preciso calcular, né? Quem é o arco cujo cosseno vai dar 0,8, né? É o arco cujo seno dá 0,8, então, se eu for calcular esse ângulo e depois calcular o seno, vai dar o 0,6, que é equivalente a esse cara aqui, né? Acabei pulando essa etapa aqui, mas enfim, é só você determinar o ângulo também, isso não tem nenhuma dificuldade, né? Então, aqui só para anotar, né? Então, o θ2 é o arco cujo cosseno vale 0,8, tá? Pra não esquecer aqui. Da onde que veio esse 0,6 aqui, né? Calculei o ângulo, depois calculei o seno dele. Então, isso aqui vai dar 75 kVA. Lembre sempre, né, de ir checando essas contas aqui, né? Parando o vídeo, pausando e conferindo as contas antes de seguir em frente, né? Bom, aí eu vou calcular a potência ativa, né? Potência ativa é o S cosseno, então o cosseno desse cara aqui já foi dado 0,8, vai dar 60 kW. Então com isso eu consigo montar a potência complexa, que vai ser os 60 kW mais o 45 kVAR, né? Se eu for escrever assim, então eu tenho a potência complexa, 60 mais J, 45 kVA, tá? Cujo módulo, então, é o 75 que está aqui. Bom, a potência total, então, se eu for combinar as duas cargas aqui, que é o que eu quero, né? Porque depois para calcular as correntes que circulam aqui é mais fácil a gente calcular a carga dessa maneira aqui, né? Combinada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar a potência complexa de uma carga com a outra, né? Então, vai dar 90 mais J85 kVA, ou na forma polar, 123.8 com ângulo de 43,36, né? Então, tá aqui a minha potência complexa total, tá? Beleza, então, aí, o que eu vou ter? Se eu tenho duas cargas que são indutivas, a combinação delas também vai ser indutiva, né? Então, o meu fator de potência aqui dessa instalação total é 0,727 em atraso, porque tudo é indutivo, né? Então, isso aqui significa que está em atraso, né? Beleza. Aí eu vou calcular as correntes, tá? Então, se eu for pegar, por exemplo, para carga 1, né? Deixa eu só me lembrar aqui se eu pedir as correntes para cada carga, né? Só um pouquinho, deixa eu ver o que o exercício pediu. Bom, ele falou as correntes de linha, só não referiu. Então vamos calcular as correntes de linha para cada carga, ao invés de calcular a total, tá? Então vamos voltar aqui e calcular para carga 1, que é o que está nos meus slides aqui. Depois, para calcular a total, é o mesmo esquema, tá? Bom, então para carga 1 eu tenho que a potência aparente ela é raiz de 3 VL e L, né? Então eu tenho a potência aparente, eu tenho VL, posso calcular o módulo de IL, né? Então isso aqui é o módulo de IL. Então o IL vai ser o S sobre raiz de 3 VL. Então qual que é o S da minha potência da minha carga 1? É 50 kVA dividido por raiz de 3, tensão de linha 240 kV. Então dá 120,28 mA. Esse é o módulo. E qual que é o ângulo dessa carga? Bom, se o fator de potência foi dado, né, que era 0,6, né? Então o arco cosseno de 0,6 é 53,13. Como eu sei que isso aqui está em atraso, né? E eu fixei esse cara aqui como ângulo 0, por exemplo, né? Para essa fase aqui, né? Para essa sequência, né? Então a corrente de linha ali vai ser 120, que eu estou chamando de IA1, né? Então a corrente de linha virou esse IA1 aqui, né? 120,28 com ângulo de menos 53,13. E aí as outras correntes eu posso determinar naturalmente aqui, uma vez que eu tenho a sequência positiva, né? Então nem vou colocar aqui, o que muda seria só o ângulo para as demais correntes defasando 120 graus, tá? Bom, continuando para a carga 2, então seguindo esse mesmo procedimento, eu tenho a potência aparente de 75 kVA. Bom, você poderia usar a potência complexa aqui também para resolver, não tem problema nenhum, tá? Eu optei por essa maneira para reforçar um pouco mais o uso do conceito do fator de potência ali, enfim. Mas poderia aplicar direto a fórmula da potência complexa que você vai chegar no mesmo resultado.
Inclusive, reforço que você tente calcular essas correntes de linha usando a potência complexa para conferir. É importante para você ver essas duas formas aqui que são interessantes. Eu optei por essa porque é mais prática, né? Mais usual, mas as duas são relevantes. Então, a corrente de linha da carga 2, né? Para carga 2, então eu tenho a corrente, né, de linha que está vindo para cá e uma corrente de linha que está vindo para cá, né? Para cada uma dessas duas cargas aí, né? Então, essa corrente de linha é 75 kVA, potência aparente da carga 2, raiz de 3,240. Vai dar 180,42 miliamperes. De novo, levando em conta o ângulo do fator de potência, né? Então, o arco cujo cosseno vale 0,8, nesse caso aqui é o 36,87, menos porque ele tem que estar em atraso, né? Só para você saber, de novo, arco cujo cosseno vale 0,8. Beleza. A corrente total, então, né? Eu poderia usar a potência total ou posso simplesmente somar fasorialmente essas duas correntes, né? Uma LKC aqui, né? Por exemplo, para cada uma das fases, né? Quanto que vem para carga 1, quanto que vem para carga 2, para cada uma das três fases. Estou fazendo para uma só, o que muda para as outras é só o ângulo de 120, né? Então, somando essas duas fasorialmente, eu chego, então, nesse valor de corrente de linha total, que é 297,8 com menos 43,36 miliamperes, tá? Então, aqui só abrir um pouco as contas, né? Depois, se você quiser conferir, tem um pouco mais de detalhe nessas contas, mas acho que essa altura aqui já tá tranquilo esse detalhamento, né? Beleza, então, determinamos aqui as correntes de linha que o exercício pediu, agora a gente pode partir para a última etapa, que é correção do fator de potência, né? Então, para corrigir o fator de potência, a gente precisa saber, na verdade, qual que é o fator de potência atual. A gente calculou ele antes, quando eu calculei a potência complexa total, né? Que é 0,727 em atraso, né? E o que eu quero é levar isso aqui para 0,9 também em atraso, né? Então, tem que fazer uma instalação de um banco de capacitores aqui, que a gente chama, né? Para fazer essa correção aqui, elevar esse fator de potência aqui para 0,9, né? Em atraso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, então, quanto que seria esse novo ângulo do fator de potência, né? Então, se eu tenho 43,36 com esse fator de potência, para 0,9, então o arco cujo cosseno vale 0,9 é 25,84, né? Lembrando que a minha potência ativa total tem que ser mantida, né? Então, meus 90 kW aqui não pode mexer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um triângulo de potências trifásico aqui, né? Atenção, isso aqui é potência trifásica, né? Daqui a pouco isso vai ser importante, ou seja, o total, né? Isso aqui vai ser importante porque vai vir na sequência ali, porque o capacitor ele é instalado entre pares de fases, né? Entre a tensão de linha que a gente tem aqui, né? Então eu tenho VL aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter que usar essa potência total dividida por 3. Mas daqui a pouco a gente volta nisso aí. Vamos fazer todas as contas aqui usando potência total por enquanto. Então, olha só. Meu triângulo de potências, o que eu tinha de fator de potência 43,36 e o que eu quero 25,84, mantendo os 90 kW, que é a potência aparente. Tá? Se eu for calcular a potência reativa que eu tinha antes, então é 84,99 kV reativo, né? Quase 85 aqui, né? Então, meus 85 aqui, estou só arredondando aqui, porque como eu calculei pela tangente de 43,36, acabou ficando próximo ali, né? E, então, quando eu passo para 0,9, ou seja, para o 25,84, o meu 90K vezes o tangente de 25,84 vai dar 43,58 kVAR. Então, o QC, ou seja, o banco de potência, a potência do banco de capacitores, né? Eu tenho que instalar para diminuir essa potência reativa dessa quantidade para essa quantidade, é 85 kVAR, mais ou menos, menos o 43,58, né? Então, o meu QC aqui vai dar 41,4 kVAR. Então, essa é a potência do total, né? Então, se eu quero a potência por fase, eu vou dividir, então, por 3, né? Que vai dar o total aí de 13,8 kVAR, digamos, por fase, né? E aí, de novo, posso usar aquela relação do QC lá, né? Do ômega C, né? Lembrem que o QC ele pode ser escrito como
o C vezes o ômega vezes o V ao quadrado RMS, né? Isso aqui vem daquela relação de potência reativa, né? É como se a gente fosse pensar na potência reativa da parte só da parte reativa, claro, né? Que seria a tensão ao quadrado dividido pelo x, né? E o x seria o C aqui, né? Essa tensão ao quadrado tem que ser RMS nessa fórmula, né? Que a gente já viu nas nossas aulas de potência, né? Como esse cara é 1 sobre J ômega C, ele passa para cima multiplicando, né? Eu não preciso do J porque eu já sei que isso aqui é reativo, então fica C ômega V ao quadrado RMS, né? Então eu tenho a minha potência por fase, eu tenho que a tensão de linha aqui, isso aqui é tudo módulo, né? É 240, porque os capacitores vão estar instalados na tensão de linha, né? Entre pares de fases aqui. E o ômega, que é 2πf, né? Então, é 2π vezes 60, que vai dar mais ou menos 377 radianos por segundo, tá? Então, esse aqui vai tirar o nosso valor da capacitância, que é um total de 635,5 picofarads, tá? Então, esse aqui seria o valor da capacitância final. Um último detalhe ainda dessas aulas de circuitos trifásicos são cargas desequilibradas, né? Então, o que acontece quando as correntes são diferentes, né? Ou, eventualmente, você tem as tensões diferentes de linha ou de fase, ou, né, a definição mais geral aí, potências diferentes por fase, né? Então, o que vai acontecer é que, no caso desequilibrado, ou a fonte ou a carga está desequilibrada, né? Existe uma impedância diferente, existe uma tensão diferente que está gerando correntes que não vão estar mais equilibradas, né? Então, a corrente de neutro, nesse caso aqui, deixa de ser zero, né? Então, esse é o ponto importante da história, né? Então, se eu tiver, imagine esse seguinte caso aqui, onde eu tenho uma tensão de fase de 100 volts aqui, considerando sequência positiva e a VAN com um ângulo zero, né? E o ZA com 15 ohms, ZB 10 mais J5 e o ZC 6 menos J8, significa que eu vou ter correntes diferentes, então eu vou estar num sistema desequilibrado. A corrente de neutro vai ser diferente de zero, né? Então, se eu quero calcular o IA, eu posso pegar o VAN ali, né, e dividir pelo ZA. Vai dar 6,67 com ângulo de zero. Como está desequilibrado, eu não posso mais generalizar, né? Tem que calcular agora por fase, né? Então, calculando para a fase B aqui, né? Eu tenho 100 com ângulo de 120, supondo essa sequência, então, aqui, para a gente não complicar demais, porque os valores aqui não interessam, é mais a ideia, né? Pela impedância da fase B, que agora é 10 mais J5, né? Estou pegando agora VBN dividindo por ZB aqui, né? Então, eu vou ter 8,94 com um ângulo de 93,44. Veja que já foge dos 120 graus aqui, né? Em termos, são diferentes as magnitudes e o ângulo, né? Pode acontecer, né? Então, é bem comum, na verdade, o cenário mais real é esse do sistema trifásico, né? O sistema elétrico, em geral, ele tem essa característica, né? Muito difícil a gente conseguir equilibrar exatamente todas as cargas, né? E fazendo mesma coisa para o IC, eu vou ter menos 66,87 de ângulo e 10 de magnitude para a corrente. Então, como existe essa diferença, né, entre as correntes, então vai ter um valor de corrente de neutro que é diferente de zero, nesse caso em estrela aqui, né? E para eu achar esse valor da corrente de neutro, basta eu aplicar, por exemplo, uma LKC no nodo neutro aqui, né? Então, as correntes que estão entrando tem que ser igual à corrente que está saindo, né? Então, bom, aqui está todo mundo entrando, né? Então, a minha LKC fica assim, né? O IN é igual a menos IA mais IB mais IC, né? Então, se eu somar todo mundo aqui, eu tenho uma corrente de neutro, então, que é diferente de zero, com 10, mais ou menos 10, com ângulo de quase 180 graus, né? Então, o segredo para um circuito elétrico trifásico desequilibrado é você tentar resolver por fase, né? Calcular as correntes por fase e depois aplicar uma LKC na corrente de neutro ali para determinar quanto que vale essa corrente de neutro, né? Ou, enfim, qualquer outra técnica que você quiser, se quiser até aplicar malha aqui também não tem problema, né? Enfim, o ideal é sempre usar as relações de circuitos trifásicos, que vai gerar equações mais simples, vai resolver mais rápido, né? Bom, então isso aqui que é o importante para esse exercício aqui, né, de circuitos desequilibrados, e é a mesma ideia que você vai ter que aplicar para resolver o exercício da lista, por exemplo, essa lista aqui, né? Não sei se ela é mais a 4, né? Mas enfim, tem um exercício lá que pede para você calcular qual que é a corrente, né, de neutro nesse caso aqui, que é o D, né? Sendo que tem cargas desequilibradas, né? Tem um motor equilibrado aqui, né? Tem uma carga trifásica equilibrada, mas tem cargas monofásicas, né? Então, você vai ter que primeiro determinar a corrente
do motor, né? Talvez essa nem seja necessária, mas é interessante calcular para aprender como faz, né? As correntes das cargas aqui, né? E depois somar essas duas correntes para obter a corrente de cada uma dessas fases aqui, A, B e C. E por último, daí obter a corrente de neutro pela LKC, né? Por que eu disse que talvez do motor não precise calcular? Porque a gente sabe que o motor está equilibrado, então ele não vai desequilibrar a corrente de neutro. Quem vai desequilibrar são essas correntes que estão aqui. Mas em todo caso, calcule a corrente do motor também, que é importante, tá? Você fixar bem ali o uso cálculo dessa corrente, tá? Bom, isso encerra então essa nossa aula aqui, né? As referências que são as mesmas de sempre ali, né? Então, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá?